Vai. Começar de novo. Bem-vindas, bem-vindos. Boa tarde. Grata pela participação. A gente está aqui hoje para mais uma live do Prata da Casa. Vou deixar as meninas falarem um pouquinho também. Prata da Casa, o Prata da Casa, gente, é fruto do trabalho das quatro mãos dessas duas pérolas, Flávia e Maria Célia, viu? É isso mesmo. Elas são os anjos que fazem o Prata da Casa seguir em frente. É isso aí. Então, só para apresentar, né, gente, o projeto Prata da Casa. Estou vendo umas carinhas aqui já conhecidas que estão em toda a live com a gente, isso é muito bom. Mas é um projeto feito do Instituto para vocês, né, help facilitadoras, para a gente poder colocar os nossos talentos para o Brasil, né, hoje em dia online. Então, a gente está no mundo, nós já tivemos presença aí várias vezes de pessoas do mundo todo. Então, quem tiver interesse em colocar seu talento à disposição, é só nos procurar para a gente poder estar incluindo na agenda de 2024. Nós já fechamos de 2023, mas 2024 tem muitas datas ainda para vocês. A nossa próxima live vai acontecer dia 28 de maio, só para vocês saberem, e vai ser com a Nancy Garcia. Ela vai falar sobre unidade e dualidade. A gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, mas para ficar no radar aí de vocês. Qual dia, Flávia? Repete o dia, a data. 28 de maio. 28 de maio. Muito bom. Isso, para Nancy, unidade e dualidade. E aproveitando, passar umas orientações, nós vamos ter a apresentação do Celso, e ao final, a gente pede só para vocês deixarem as perguntas anotadas, nós vamos ter um momento para fazer essa interatividade aí com vocês, tá bom? Obrigada, uma ótima live aí, Celso. Oi, gente, eu reafirmo as boas-vindas, estejam todos presentes para a gente aproveitar, né, todo o conhecimento que o nosso querido talento desse mês vem nos oferecer. Ele vem com o tema objetividade e subjetividade, que quem de nós, eu acho que não vai poder aproveitar isso, né, esses conhecimentos que já vêm carregados da experiência dele, porque o trabalho do pé, porque é assim, é o teórico junto com a experiência. Aí, Celso, nós estamos muito honrados com a sua presença aqui. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para nós, falar um pouquinho mais de você, e aí você pode começar a sua apresentação. Muito obrigada novamente, viu? Um abraço e boa sorte para você. Obrigado. Bem, primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, né? A gente ter essa oportunidade de fazer esse encontro que a vida nos proporcionou. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês gostem, né, do que eu preparei para trazer aqui e tal. A Célia sugeriu falar alguma coisa sobre mim, né? Então, eu gostaria de falar sobre o meu vínculo com o Pessoa, né? Como que eu vim parar no Pessoa, é muito interessante. A Magda, que está aqui assistindo a essa palestra, foi ela que me convidou. Ela leu um livro, aquele livro que fala sobre o Pessoa, que eu até esqueci o nome dele, um livro completo, que não temas o mal. E aí ela me falou a respeito da metodologia, eu fiquei interessado, e aí eu comecei a trabalhar com a doutora Fátima, a Fatinha, e aí foi assim, uma experiência maravilhosa, foi o melhor lugar que eu cheguei na vida, eu posso dizer para vocês. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi o Patchwork. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa muito interessante, que até eu chegar no Patchwork, eu fiz muitos tipos de terapia, e a gente sabe que o Patchwork é terapêutico, é muito terapêutico, e nenhuma delas me trouxe o que eu precisava. Eu assim, não encontrei mesmo, melhorava alguma coisa e tal, mas não dava resultado. Aí eu lembro que eu perdi a paciência de tanto buscar a terapia,
E falei, sem saber que a pessoa que existia, eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Não vou fazer terapia mais. Da agora para frente, eu vou fazer terapia só com Deus, diretamente com Deus. Então, parece até, né, que uma coisa muito interessante, é uma coisa até mágica. Aí a Magda me convidou, eu experimentei, aí eu me encontrei. Hoje eu sinto assim que pessoa que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu posso dizer isso de verdade, né? Bem, então, eu vou falar para vocês, então, agora nós vamos colocar, né, Celinha, já pode colocar a apresentação? Bem, então, primeiro eu vou falar para vocês, conceituar para vocês, né, a visão de objetividade e subjetividade. O que é que vem a ser isso? A objetividade e subjetividade são duas formas de pensamento, de expressão, de arte. Então, em tudo a gente pode se comportar, ou falar, ou escrever subjetivamente e objetivamente. Não é somente... Então, não aborda somente a linguagem, não aborda o pensamento, o comportamento, né? E aí, o que acontece? A objetividade, quanto mais você evolui, quanto mais você se desenvolve, mais objetivo você se torna. Porque a objetividade ela é alcançada quando você abandona a camuflagem das coisas, você abandona você abandona a mentira, você passa a ser objetivo, falar claramente. Então, objetividade é clareza, objetividade é transparência, objetividade é coragem para dizer a verdade. Então, e a subjetividade é trata-se de meia-verdade, é uma verdade colorida ou até uma inverdade. O guia usa essa palavra, né? Inverdade. A subjetividade é quando você age, você escreve, você fala de uma forma que não é clara, que não é transparente. Então, eu gosto até de fazer um comentário, eu vejo muita subjetividade nas leis, né? As leis são feitas pelos parlamentares, e eles, às vezes, pode ser propositadamente ou não, porque cada um deles está num nível diferente de evolução, mas eles tem muitas leis que estão feitas com muita subjetividade. E, naturalmente, eles aproveitam, alguns deles, né? Aproveitam da subjetividade para conduzir as coisas da forma que interessa a eles. Então, tem pessoas que fazem isso. Que bom que não são todas, mas tem pessoas que utilizam da subjetividade para isso. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre a subjetividade, que é o seguinte: o ideal é sermos objetivos, verdadeiros, transparentes. É o melhor que a gente faz. Quem está na objetividade está alinhado com Deus. Quem está na subjetividade está na meia-verdade, na não transparência, está falando, está camuflando, está escondendo alguma coisa. Mas a subjetividade ela foi muito útil, já foi muito útil nas épocas da repressão, da grande repressão. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na época da ditadura militar, os artistas, né, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, eles usavam muito da subjetividade nas músicas, porque eles passavam uma mensagem para a população, para os jovens, de forma que os militares não percebiam, os militares não conseguiam descobrir o que realmente eles estavam falando. Mas nós sabíamos, nós conseguíamos descobrir qual era a mensagem deles. Então, a subjetividade, ela, então, a gente não pode desprezá-la totalmente, porque ela tem essa utilidade, né? Foi necessário ser subjetivo naquela época, porque se eles dissessem exatamente o que eles queriam dizer, certamente eles seriam presos e torturados. Então, a subjetividade foi muito utilizada.
Então, eu gosto de falar o seguinte: seja objetivo, coloque objetividade na sua vida, no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus textos. E deixe a subjetividade para a arte, para a música subjetiva, para a arte abstrata subjetiva, para a dança subjetiva. Então, a subjetividade na arte é muito bem-vinda, é muito legal. Mas a subjetividade na vida é dispensável. A gente não precisa de ser subjetivo na nossa vida. Vamos ser transparentes, verdadeiros e ter coragem, né, para poder nos mantermos nesse caminho. É muito importante. Então, gente, por essa razão, eu escolhi apresentar para vocês 2 músicas nessa nossa apresentação. No início dela, que a gente, agora, né, que a gente está no início, eu quero trazer para vocês uma obra de arte subjetiva. E no final, eu vou trazer, quando vocês estiverem com toda a energia da objetividade no corpo e na mente, aí eu vou trazer uma música objetiva para a gente encerrar. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos ouvir a música subjetiva. Tienen un nombre muy original y un atuendo sumamente original también. Su nombre en español es Secos y Mojados y nos vienen a interpretar algunos de sus éxitos aquí en Brasil. Los recibimos con mucho cariño. Gracias. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem mim. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Tienen un nombre muy... Bem, gente, isso aconteceu em 1973, em plena ditadura. Então, toda essa subjetividade nas palavras, na poesia, na expressão, até na imagem, eram necessárias, porque não podia falar da verdade. Se falasse a verdade, era perigoso. Mas agora que nós não estamos mais na ditadura, graças a Deus, né, nós podemos dizer a verdade e buscar a verdade. Né? Então, como eu já falei para vocês, a objetividade é conectada com a verdade. O ser humano livre e harmonioso. A subjetividade é uma verdade colorida, né? Ela traz, entre linhas, traz alguma coisa escondida, alguma coisa que não é transparente. É uma verdade colorida. E ela é própria dos seres humanos menos purificados.
Então, quanto mais a gente vai purificando, vai se purificando, mais a gente vai se tornando objetivo, né? É isso, pode passar. Isso. Bem, para a gente purificar, existe uma metodologia. Essa metodologia, ela tem alguns passos. É o trabalho de purificação. O trabalho de purificação, ele acontece em 4 etapas. Primeiro, você investiga. Investiga aquela questão, investiga aquela informação, investiga aquele sentimento, investiga aquele que aparece para você, né? Depois você descobre o que não é verdade. Tem uma crença errônea ali, tem alguma coisa que não corresponde à realidade, tem alguma coisa que está escondida ali, você descobre tudo que não é verdade. Depois, aí você desenraiza essa não verdade, essa inverdade, para plantar verdade no lugar. Então, esse é o trabalho de purificação. E quando você vai fazendo esse trabalho e vai se tornando cada vez mais objetivo, né? É consequência direta. O ser humano menos purificado, ele é menos objetivo, ele é subjetivo. Ele está sempre utilizando meias-verdade ou completa inverdade. E essa inverdade, ela pode ser inconsciente ou não, mas então é possível também que ela seja inconsciente. Nós chegamos numa época da evolução, né, da evolução tecnológica, e que nós conquistamos uma coisa maravilhosa, que é o sistema de comunicação atual. É possível comunicar com o mundo inteiro em 1 segundo, é possível você estar fazendo esse encontro aqui, nós estamos todos, cada um na sua casa, né? Então, o sistema de comunicação é maravilhoso, porém, as pessoas com energia subjetiva utilizam para meias-verdades, para subjetividade ou até para a inverdade, que hoje em dia se chama fake news. Fake news nada mais é do que a inverdade na comunicação, né? Então, é uma pena que essas pessoas menos purificadas façam isso, ajam dessa forma ainda, né? A gente sabe que todo mundo está no processo evolutivo, todo mundo caminha para o divino, cada um na sua velocidade, cada um no seu passo. Pode passar. Bem, se você vê uma falta grave no outro e não vê em si mesmo, sua objeção pode até estar correta, porém, está em meia-verdade. Você está em meia-verdade ao julgar, pois você falha em não ver como também se desvia do que é certo e bom de uma maneira semelhante. A falta do outro pode coexistir com boas qualidades que você mesmo não tem, né? Então, assim seu julgamento é colorido, pois você se concentra em um ponto dolorido, enquanto deixa de fora muitas facetas da pessoa. Então, quando o julgamento, quando a gente faz qualquer forma de julgamento, sempre eles são coloridos, porque a gente não tem todas as informações sobre aquela questão. Raramente a gente tem todas as informações sobre uma determinada questão ou sobre uma determinada pessoa. Então, os julgamentos são coloridos, são subjetivos. Pode passar. Bem, aí eu trouxe aqui três ações, 3 formas de agir diante de uma determinada questão. Quando você for julgar, quando você for fazer um julgamento, se pergunte, primeiro, será que de uma forma diferente eu não tenho um defeito semelhante? Será que a pessoa que eu julgo não tem algumas qualidades que eu não tenho? Será que eu tenho defeitos que a pessoa que eu julgo não tem? Se você fizer essas perguntas, isso vai te ajudar a avaliar a sua raiva das falhas das pessoas.
O slide está grande aqui para mim, eu não estou vendo o slide inteiro. Tem alguma coisa, algum ajuste que está faltando aí? Tá aparecendo, a parte de baixo não está aparecendo. Para a gente está dando para ver, tá, Celso? Está assim também? Não, está dando para ver. Está dando para ver? Bem, deixa eu ver o que eu se posso fazer alguma coisa aqui. Bem, mas vamos então continuar dessa forma. Espera aí. Teria que reduzir um pouco a tela. Bem. Ô, Celso, você não está enxergando o escrito da tela? O slide está maior do que a tela, ele não está aparecendo para completo para você, mim. porque para mim está ela inteira. São 3 linhas que tem nessa tela. Você não está vendo as 3 linhas? Não, 2 brancas a de e uma baixo amarela. não está. Tá. Celinha, tira do... Aí, deixa assim. Agora você vê, Celso? Assim eu vejo plenamente. Então, sabe o que você vai fazer, Célia? Aumenta aqui no zoom, ó. Isso. Mas não pode tirar o escrito, isso. E aí você vai passando. Nós estamos conseguindo ver. Então, vamos continuar. Talvez seja só esse slide, e aí você volta para o modelo apresentação de novo. Então, vamos lá. Então, gente, se numa autoavaliação você chegar à conclusão de que suas faltas são menores e suas qualidades são superiores, o que significa? Se isso for verdade, significa que você está um pouquinho mais evoluído do que a pessoa com a qual você está tendo essa divergência, esse atrito, que a falha da pessoa está te incomodando. Você está incomodado porque as suas faltas são menores e suas qualidades são maiores. Que ótimo! Se é verdade, isso significa que você tem a obrigação de compreender e perdoar. O guia fala lá na palestra do relacionamento, o significado espiritual do relacionamento, que o responsável pelo relacionamento é o mais evoluído. Quem é responsável por as coisas serem melhores no relacionamento humano é o mais evoluído. Então, se sua autoavaliação está te dizendo que suas faltas são menores, suas qualidades são superiores, então já está implícito aí que você tem a obrigação de compreender e perdoar, porque você é o responsável pelo relacionamento. Pode passar. E aí, é muito importante saber que, se você faz sérios esforços nesta direção, Deus o ajudará a ser mais objetivo. Você terá mais paz. E isso que agora tanto lhe incomoda, deixará de aborrecê-lo. Então, quando a gente vai acrescentando no nosso processo evolutivo, a gente vai cada vez mais se alinhando com Deus e cada vez mais coisas que incomodavam a gente deixam de incomodar. Porque nós vamos nos tornando mais objetivos. Nossa vida vai se tornando mais objetiva. Pode passar. Isso. Bem, aqui tem 4 informações importantíssimas e elas têm uma relação forte entre elas. É o seguinte: se você está aborrecido com os defeitos dos outros, existe algo em você que também não está certo. Você pode ter certeza disso. Se você está incomodado com o defeito do outro, tem alguma coisa que está errada em você também. É o seu grão insalubre de verdade que lhe rouba a paz, e jamais a montanha do outro. Tente achar o pequeno grão de imperfeição em você, ao invés de se concentrar na montanha do outro. E você não deveria se preocupar se a outra pessoa está mais errada que você. Apenas observe, apenas vivencie, apenas se relacione. Deixe de preocupar se a outra pessoa está mais errada que você ou não. Né? É isso. Bem, e aí eu preciso de falar com você sobre 2 medidas defensivas: severidade e idealização. Bem, a severidade e a idealização fazem parte da subjetividade. Quando
você está nesses extremos de severidade e idealização, você está na subjetividade. A severidade é aquela atitude de julgar severamente o outro, de ser muito rigoroso com o outro. Isso é severidade. A idealização é você não querer ver o defeito do outro, as imperfeições do outro. Então, a tendência nossa é ser muito severos com os nossos afetos e muito severos com os nossos desafetos e muito idealistas com os nossos queridos, nossos entes queridos, né? Você é muito severo com seu inimigo e idealiza demais as pessoas que você ama. São duas medidas de subjetividade, estão relacionadas com a subjetividade. A severidade é uma defesa, pois quem está seguro do seu valor não se sentirá inseguro e desenvolverá uma tolerância natural. Muitos humanos são muito severos com aqueles que os fazem sentir-se não amados e ameaçados, né? Então, essas duas medidas defensivas, severidade e idealização, a gente tem que prestar bastante atenção nelas para ver o tanto que elas estão nos influenciando para sermos mais objetivos ou mais subjetivos. Pode passar. A maioria das pessoas, as pessoas inseguras, elas recorrem a tais medidas defensivas de fuga. E aí, aqui cabe dizer que a severidade pertence à mesma categoria da idealização cega de quem, em cujo amor você se sente seguro. A severidade e a idealização são duas medidas defensivas, e elas têm a mesma natureza. São duas faces da mesma moeda. Pode passar. Com relação às pessoas que pensam que a idealização é uma expressão de amor, estão completamente enganadas. Se você pensa que a idealização é amor e tolerância, e tenta se convencer que é tolerante e bom quando você fecha os olhos para os defeitos daquela pessoa que você ama, isso não é amor verdadeiro. De jeito nenhum, não é amor verdadeiro. O verdadeiro amor pode ver a realidade. Se você está pronto para amar de uma maneira mais vital e madura, você não tentará fechar os olhos para os defeitos da pessoa que você ama. Porque quem ama, ama integralmente, independente do outro ter ou não defeito. Então, é importante prestar muita atenção. Isso acontece muito com pais e filhos, acontece muito com os amantes, né, os cônjuges. Você fica o tempo todo fechando os olhos para as imperfeições do outro e como se isso fosse uma verdadeira expressão de amor. Não é verdade. A pessoa, quem age assim está completamente enganado. Pode passar. Se você fecha os olhos para o defeito das pessoas amadas, existem duas razões para isso. Uma razão é o orgulho. A pessoa que você ama não pode ter faltas que para você são inaceitáveis. A segunda é que você é tão inseguro com a sua capacidade de amar que você precisa de uma versão idealizada da pessoa. Então, essas são as duas razões para a pessoa fechar os olhos para os efeitos, para as imperfeições daqueles que se amam, daqueles que amam muito, né? Então, ou é orgulho ou é insegurança com relação à própria capacidade de amar. Isso. Claro, né, gente? Isso aqui é lindo, né? O amor verdadeiro pode suportar a prova da verdade, tal como ela é, no ponto de desenvolvimento da pessoa. Gente, todas as pessoas estão em processo evolutivo. Cada um se encontra num patamar, cada um se encontra num nível. A pessoa, ela tem a quantidade de defeitos, de imperfeições, proporcional ao nível que ela se encontra. Mas todos estão caminhando para a perfeição, caminhando para Deus, caminhando para a purificação. Então, se
Aprenda a amar a pessoa onde ela está, no ponto que ela está, né? Com aqueles defeitos, com aquelas imperfeições. É muito importante também prestar atenção nisso. Bem, o orgulho e a incapacidade de amar fazem com que você vá de um extremo ao outro. Ou se recusa a ver a pessoa como é, ou julga a pessoa duramente. Isso acontece muito, né? Você fica oscilando entre esses dois extremos. O fato isolado com relação a uma pessoa, o fato ao qual você objeta, pode ser válido, mas não a avaliação da pessoa inteira, que tem tantas facetas que você não tem como conhecer. Não, por isso que o julgamento de alguém é sempre subjetivo. Você não tem todas as informações da pessoa, você conhece uma parte. Então, seu julgamento vai ser sempre colorido. Ele nunca vai ser completo, né? Bem, aí, parece que saltou os slides aí, pode voltar. Por gentileza. Volta mais, parece que saltou. Volta mais. Mais um pouco. Parece que quando fala da criança, né, da atitude da criança, parece que esse slide não passou. Isso! Não sei por que razão faltou esse slide. Volta aí no slide anterior. Por gentileza. Não. Bem, é isso. Aqui é o seguinte, descubra a mentalidade de uma criança em você. A criança conhece apenas extremos, bom ou mal, perfeição ou onipotência, que promete segurança, ou fraqueza absoluta, que ela tem que evitar. Então, a criança, ela tem essa mentalidade. Ou me ama ou não me ama. Ela não imagina se me ama um pouco. Ou é bom ou é ruim. Ou ela não imagina que a pessoa pode ser boa com um pouquinho de maldade, ou pode ser má com um pouquinho de bondade. A criança está sempre na situação 100% uma coisa ou 100% a outra. E isso influencia muito na subjetividade e na objetividade. Essa forma de ver a vida, né? E essa criança de cada um de nós continua viva, morando aí num dos quartos da nossa casa mental. Então, essa criança, ela está nos influenciando na objetividade e na subjetividade. Pode passar. Quando a criança descobre que um dos pais tem defeitos, ou ela se afasta e começa a odiá-lo, ou esconde a descoberta no inconsciente, sentindo-se culpada por encontrar algo menos digno em um deles. Ou seja, isso também está na mentalidade da criança, né? Ela descobrir que os pais têm defeitos, porque os pais, a concepção da criança é que os pais têm que ser perfeitos, eles são completos e perfeitos. E quando ela descobre, ela se sente culpada, ou então esconde isso no inconsciente. Pode passar. Aí essas reações da criança, elas continuam vivas na nossa alma, na alma do adulto, e tornam suas reações tendenciosas, enquanto isso não for revisto à luz da realidade do estado maduro. É preciso fazer uma revisão nesse estado. Quando você vai revendo, quando você vai corrigindo isso, quando você vai levando a verdade para essa criança, você vai se transformando e se tornando cada vez mais objetivo, cada vez mais purificado. Pode passar. É importante colocar a visão em foco, sair desses extremos, porque a gente precisa estar buscando o equilíbrio, né? A criança, ela oscila para esses extremos e é importante que você coloque sua visão em foco. Vocês conseguem ver alguns defeitos em seus parceiros, mas somente
aquelas faltas toleráveis, aquelas que são suportáveis, né? Vocês não conseguem ver o quadro completo e não fecham os olhos para não ver, né? Assim, não terão uma concepção completa da personalidade. Você vê um quadro tão distorcido quanto quando era por demais severo e intolerante. Então, tem a distorção nas duas pontas. O quadro está fora de foco nos dois exemplos. Ambos são espelhos que não refletem a realidade. Pode passar. Tu tens medo de encarar a verdade na pessoa amada, porque a emoção da criança ainda vive dentro de ti. Esse reconhecimento força a retirar seu amor. Então, a mentalidade da criança é assim, se ela ver a verdade, ver os defeitos, ver as imperfeições, ela se sente obrigada a retirar o amor. Então, essa criança está aí dentro de você, sim, te influenciando, né? Você tem medo de encarar a verdade na pessoa amada. Se você abordar essa busca da verdade, sabendo que o seu amor, ao invés de enfraquecer, ele vai crescer e amadurecer, aí sim você poderá conseguir esse objetivo com mais facilidade, sem resistência. Bem, aí eu quero perguntar para vocês, qual dos dois extremos da subjetividade é maior em vocês? Então, gente, pensem, qual desses extremos da subjetividade é maior? É a severidade ou a idealização? Bem, quando vocês identificarem, vocês vão se concentrar no que for maior. Se vocês são mais severos, se vocês são mais idealistas. Comecem a trabalhar com o que é maior e depois trabalhem o outro, né? Então, escolha um extremo para vocês prestarem atenção. A objetividade também demanda coragem. Vocês são corajosos? Muitos ainda estão muito fracos e covardes para ver a verdade em outros, bem como em si mesmos. E aí, como é que vocês estão? Vocês são corajosos? Vocês estão dispostos, prontos a verem a verdade nas pessoas que vocês amam e em vocês mesmos? Fica aí a reflexão, né? Pode passar. Gente, o amor maduro significa amar os outros apesar de suas falhas. Conhecê-los, não fechar os olhos para eles, e então construir sobre o bem que já existe ali. O amor imaturo significa ver a outra pessoa em termos de ou, a visão da criança, né? O amor imaturo significa isso. E também é preciso estar atento. Julgar com dureza, como se todos estivessem no mesmo plano, é também imaturo. É isso. Pode passar. Bem, a outra pessoa pode não ser menos desenvolvida que você. Ela pode simplesmente ser desenvolvida em outro aspecto. Portanto, você não pode comparar ou julgar. Deve simplesmente ver. Veja a sua incapacidade para amar. Reze para abrir mão das suas ilusões, da sua vaidade e do seu orgulho. Pode passar? Bem, eu fiquei, então, de passar para vocês, colocar para vocês, agora no final, uma música objetiva. Essa música, ela é de minha autoria, foi eu que compus, e eu compus essa música exclusivamente para o Patchwork, exclusivamente para ser utilizada no Patchwork. E aí, então, eu quero apresentá-la para vocês, e ela é objetiva, ela fala sobre a metodologia do Patchwork, objetivamente. Então, essa é a obra de arte objetiva. Pode colocar.
emoção, resgatar a vida em evolução, desfazer a máscara, reformar a casa, acender o espírito, retomar a raça, para voar e ser feliz, e se encontrar, se conhecer, e se amar. Bem, e agora eu gostaria de fazer uns exercícios com vocês. Eu preparei 2 exercícios muito interessantes que vocês vão conseguir aplicar as coisas que nós conversamos, que nós falamos aqui, né? O primeiro é o seguinte, eu quero que vocês, todo mundo, quem tiver papel e lápis, melhor ainda, feche os olhos, escolha uma pessoa que você ama muito, preferencialmente seu parceiro, se você o ama sim. Feche os olhos, peça ao seu eu superior para te ajudar a ver com clareza os defeitos dessa pessoa. E, por gentileza, escrevam os defeitos dessa pessoa. Vamos lá? Prontinho? Observem o que vocês sentem, porque a gente vai ter, depois que a gente fizer o exercício 2, a gente vai ter um tempo para pergunta, para debate, para conversar sobre esse assunto. Então, observe o que vocês sentem quando vocês identificam os defeitos na pessoa amada, né? Quem tiver filho, né, os filhos, é muito importante você conseguir fazer isso. Pode passar, Célia. Vamos fazer, então, 2 antes da gente passar para as discussões. Bem, agora vocês vão escolher uma pessoa que não gosta ou que tem dificuldade de relacionar. Por exemplo, seu chefe, seu colega de trabalho,
seu rival no amor ou em qualquer outra área. Com toda sinceridade, tente encontrar nessa pessoa todas as qualidades possíveis. Escreva as qualidades e preste atenção no que você sente. Prontinho? Bem, aí agora nós vamos então, né, ter um tempo para perguntas e respostas, para falar sobre as sensações com relação ao exercício, e no final eu quero fazer com vocês uma harmonização. Então, vamos então agora trabalhar com as perguntas e respostas e com os resultados desse exercício. Tá joia? Bem, se vocês não tiveram dúvidas, né, e não tem nenhuma pergunta, vamos então falar a respeito do exercício. Vocês fizeram esse exercício, o que é que vocês sentiram? Como é que foi buscar a imperfeição na pessoa amada e buscar as qualidades na pessoa menos amada? Como é que foi isso? Ô, Celso, eu vou Sim. falar, posso falar? Pode sim. Tá, é muito interessante essa associação. A primeira coisa que eu queria colocar é assim, quando eu percebi meu tipo predominante, que é a severidade. Então, é muito Sei. interessante, que aí, quando eu fui buscar, fiz o exercício 1 em relação a um ex-parceiro, meu último parceiro. E aí, quando eu vi os defeitos, e aí eu vi assim, o que ele tinha era muita coisa da severidade que eu faço com o outro, e que eu Olha, faço que na interessante. relação com a minha mãe ou com quem está mais próximo, sabe? É muito bacana, assim. Então, isso me traz até, sabe, assim, mexe comigo. Sim, eu sei como E quando eu fui ver as qualidades, eu fui para o meu pai. Sim. Não é que eu não goste dele, mas é que eu tenho uma dificuldade no Dificuldade de relacionamento. relacionamento. Aí,
o que que acontece? É muito interessante, que aí você vai, coloca... você falando das qualidades, né, e dos defeitos. Aí eu fui para os defeitos. Muito assim, foi, como diz, um automático, sabe? Sim, sim. E, Você então, vê que é uma tendência que tem na gente, né, Denise? exatamente, Celso. Então, assim, quando eu terminei, eu falei, gente, peraí, onde que eu fui? Nos defeitos. Então, eu vi assim como que também esse tipo severo Sim. ainda pulsa forte em Olha que mim interessante. para julgar, né? É muito fácil, a gente julga muito, muito. Sim, é Então, verdade. foi tão assim, eu falo, eu acho que eu entrei tanto no exercício, foi tão assim natural, que as coisas vieram. Eu acho que eu Sim. entrei, a sua palestra foi tão objetiva, tão bacana, foi na Obrigado. objetividade, que eu fui assim, na objetividade no que foi verdadeiro para mim, né? Certo. Que ótimo, Então, Denise. Nossa, gratidão, viu, meu amigo? Gratidão. e eu te agradeço também por esse retorno, é muito gostoso, viu? Tá? Ô, Denise, e uma observação importante, porque quando você fala do seu parceiro, e você identificou a severidade nele, né? E é Sim, interessante, você atraiu uma pessoa severa também. Olha que sim, interessante, né? Tem muito a ver isso. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? exato, exato. Olha que muito legal. Denise, obrigado pelo seu retorno, gostei muito, viu? Tá? Obrigada a você, querido. Ótimo. Obrigada mesmo. Então, Eu gente, eu também queria gostaria de ouvir falar, mais pessoas. eu também gostaria de falar, vocês estão me Sim. vendo aí, ouvindo? Pode falar, você, né, Célia? Sou eu. Eu achei interessante porque a minha tendência é idealizar. E o interessante foi associar essa idealização à minha dificuldade de ver os meus próprios defeitos, Ó, porque eu quero ver no outro só o que é bom. Às vezes, se eu aprofundar mais, vou chegar nessa incapacidade de amar, né? sei. Mas foi um ponto interessante. Eu idealizo o outro, não quero ver a sombra, o mundo é todo cor-de-rosa, mas é porque tem também uma dificuldade minha para ver a minha própria sombra. Você não quer ver sua própria sombra. Nossa, que interessante. Essa coisa, muito interessante. E Obrigada. você fica na idealização. Muito A minha bom. tendência é essa. Excelente, Célia. Bom retorno. Bacana demais. É interessante o exercício ter causado esse efeito em você. Essa identificação, né? Obrigado, viu? Foi bom. Bem, quem mais, gente? Eu gostaria de ouvir mais pessoas sobre o exercício que sentiram. O que está aí? O que está vibrando aí no peito? É uma ambiguidade, sabe? Pessoa que a gente chama, né? A gente vai pensar nos defeitos, fica um conflito, assim, porque com o que a gente já conseguiu caminhar, né, no PET, cada um no seu processo, eu vejo como algo que faz parte da pessoa. Sim. E que eu entendo que nós todos somos um pacote, né? Luz e sombra. Claro. Então, por um lado, fica mais fácil, né? A gente entender o limite do outro, que a gente também tem, né? Então, ver o defeito do outro causa um certo conflito a partir do momento em que eu já entendo que é assim. Mas eu vou escrever o defeito. Então, eu estou a caminho de me amadurecer na relação com a pessoa que eu amo e que, assim como eu, tem áreas imaturas e também tem áreas maduras, né? Agora, a pessoa que eu tenho dificuldade também tem um conflito, porque eu tenho que dar o braço a torcer que tem qualidades. E aí eu faço exercício de assim, meu Deus do céu, tá certo, tem Ótimo, sim. excelente. Tem que ser honesto, eu quero ser honesto. Ser objetivo, né? É,
Honestidade. Mas que legal, interessante essa colocação. Você me fez lembrar de uma coisa aqui que eu acho que acontece demais, que é o seguinte: normalmente os pais, eles têm dificuldade de olhar para o defeito dos filhos. É muito comum, né? Eu até posso contar para vocês que eu senti, assim, até um pouco, né? Minha mãe, ela via com muita qualidade, vibrava com as qualidades, aplaudia, e, às vezes, ela não falava muito dos defeitos. E é claro que nós somos imperfeitos, né? Então, eu acho assim, muito comum. E aí tem alguns pais que, além de não ver, de fechar os olhos para o defeito dos filhos, também passa a mão na cabeça. É atitude parecida, você não quer ver defeito. Aí, quando a criança vive os conflitos na escola, briga na vida, tal, os pais, mesmo a criança estando errada, mesmo sendo ela que começou a briga, mesmo sendo ela que provocou qualquer coisa, eles passam a mão na cabeça e ficam do lado do filho contra a outra pessoa ou a outra família. E aí, pensando que está sendo amoroso, pensando que isso é uma forma de amor. E realmente é um engano, porque aí esse filho cresce e vai viver o mundo, e o mundo não vai passar a mão na cabeça dele. Então, a idealização, ela também, eu vejo assim, eu associo um pouco com essa questão da criação, né, dos pais com os filhos. É uma idealização, você não quer ver o defeito, e também ele não está errado, ele está certo, ele tem razão, coisas desse tipo. É bem... Você me fez lembrar isso. Obrigado. A gente não tem como fugir, né? A partir do momento em que eu estou vendo o defeito do outro e ficando em paz, e na mesma medida, porque, de certa forma, eu também estou fazendo o mesmo comigo, né? Ou seja, quando eu ficar em paz com os meus defeitos, eu consigo ficar em paz com os defeitos do outro. Com os defeitos do outro. Tem um slide lá que eu falei, né? Da coragem, né? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para ver os defeitos na pessoa amada e em você mesmo. É preciso ter coragem, né? Então, é bom saber que você é bastante corajoso. Estou tentando. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu a sua participação. E aí, gente, quem mais teria um retorno com relação aos exercícios? Tem duas de mãozinha levantada, a Alba e a Denise. Então, vamos ouvir. Boa noite, obrigada pela fala, pelos esclarecimentos. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que é a objetividade, a verdade. Certo. Eu acho que a verdade deve estar presente sempre, né? Ela norteia e eu acho que facilita. Verdade. Mas essa questão da objetividade não tem algo a ver com ou aspereza ou alguns momentos dureza. Eu não sei se eu consigo me fazer entender com essa questão do que se traz como verdade. Aquela história aqui tem tem até uma fala que você disse, a verdade deve ser dita, doa quem doe. Isso, né? A verdade, eu acho que ela precisa realmente ser dita, mas essa parte do doa quem doer, ela não pode ser minimizada, ser suavizada. Certo. E a objetividade não compromete isso? Interessante, muito interessante sua pergunta. Olha bem, a objetividade está alinhada com a verdade, né? Quando você é objetivo, você é verdadeiro. Não tem jeito de ser objetivo sem ser verdadeiro. E aí, você falou um pouquinho sobre franqueza, né? A franqueza ela está associada com a objetividade. Mas é possível ser objetivo e franco sem ofender o outro. Existe uma forma da comunicação não agressiva
E a gente tem até, existe um livro sobre isso, comunicação não agressiva. Você dizer a verdade, você ser franco, mas de uma forma carinhosa. Quando você faz isso, quando a gente faz isso de verdade, com o coração, a energia que flui não ofende. A pessoa é afetada negativamente quando você faz isso de uma maneira falsa, de uma maneira que não vem do coração. Você, por exemplo, usa franqueza, mas no fundo você está querendo mostrar para a pessoa que você sabe mais que ela, ou que você tem razão, ou que você está certo e tudo. Mas quando você fala para alguém alguma coisa que vem do coração, com sinceridade, com objetividade, não vai ofender a pessoa, porque a energia a energia de ligação ela é boa, né? Será que é isso mesmo, Alda, que você queria? Sua opinião? Compreendi. Compreendi. Vai passar realmente pela questão da comunicação não violenta. Isso, né? comunicação não violenta. Exatamente. Então, é legal isso, a gente tem que lembrar que a objetividade e a franqueza andam juntos, mas a franqueza tem que ser não violenta. Tem que ser não violenta. É isso mesmo. Eu te agradeço por essa informação nova que você trouxe aqui para o contexto, viu? Obrigado. Eu acho que tem a ver com conteúdos meus mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço muito, viu? Obrigada. Valeu. Então, gente, vamos aproveitar o tempo, dá para conversar com mais pessoas. Denise. Oi, tudo bem? Tudo jóia, Muito Denise. prazer. Eu fiquei muito intrigada aqui, olhando, veio reforçar, mas a gente pensa muitas vezes que a gente é objetivo, mas a gente é um subjetivo severo, né? Certo. E eu fiquei olhando e vendo a minha severidade na hora dos defeitos, mas também vi a minha severidade no meu julgar das qualidades daquele que tem dificuldade. Certo. Porque eu fico no lado subjetivo, achando que o outro, ele idealiza aquilo nele porque não é verdade, entendeu? Sim, Então, entendi. eu sou severa até nisso. Entendi. Né? E aí eu observei que essa severidade também, já na fala eu estava observando, ela vem depois que a minha idealização do outro, seja das pessoas, ela vai embora. Então, por isso me incomoda aquela forma idealizada daquele que tem defeito, aquela forma idealizada de achar, de aquela coisa boa que não, aquilo é bom, mas é idealizado, porque a cara não é aquilo, né? Entendeu? Então, o meu julgamento severo, mas a minha severidade imensa, que vai no polo oposto, depois que a minha idealização cai, ela tem uma idealização grande no meio, né? E não é um pensamento de jeito nenhum objetivo, né? Eu vi isso, com certeza. Eu sou muito severa na análise de tantos defeitos, tanto daquele que é qualidade, quanto daquele que eu tenho... Se você é severa dos dois lados, né? Seria assim. Mas isso na análise subjetiva, assim, do quanto o outro está sendo falso, né? Ele tem até idealização, eu penso até, sou condescendente, né? Vou pensar que ele está querendo ser aquilo, mas é muito severo, né? É muito severo. E eu sou severa assim comigo. A severidade e a idealização têm a mesma natureza, é interessante lembrar disso, né? São da mesma natureza e pertencem à subjetividade. Se você pensar como medida de defesa, quando você é severo com o seu desafeto, você está se defendendo. Existe por trás uma atitude de estar agredindo aquela pessoa, colocando aquela pessoa, diminuindo aquela pessoa como medida de defesa, que a pessoa é seu desafeto, então eu estou em guerra com ele, eu vou ficar diminuindo, tal. Quando você idealiza, você tem idealização, vamos dar um exemplo dos pais com os filhos, também é uma medida de defesa. Eu estou querendo engrandecer o outro para ele ser forte, para ele ser mais, para ele não ser agredido, para ele não ser diminuído. Então, são duas medidas defensivas, a severidade e a idealização, né? Eu achei muito interessante essa subjetividade que você colocou
nos dois extremos. Percebi Dessa isso. possibilidade. Muito Percebi que, interessante. de uma forma ou de outra, é uma defesa que vem e que parte para a severidade quando toda a idealização se frustra, né? Se, vamos dizer, Sim, não existe, aí eu sou extremamente severa, né? sim, com certeza. Muito interessante, viu? Obrigada. Eu te agradeço, Denise. Muito obrigado. E aí, gente, vamos lá. Vamos aproveitar, eu quero ouvir mais pessoas. Mais alguém gostaria? Eu gostaria. Então, vamos lá. Na verdade, eu nem puni, eu não fui com muita severidade nem com um nem com o outro, porque eu realmente admiro muito meu marido, acho assim que até que ele tem poucos defeitos, é Sim. menos do que eu. Mas quando eu fui avaliar as duas coisas, estava olhando aqui, eu falei, na verdade, isso tudo é meu, tanto o exercício 1 quanto o 2, sabe? Então, eu vejo que a gente, no final, está tudo assim meio as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, né? A gente como ser humano, a pessoa Sim. que eu coloquei como, eu fiz como a primeira pessoa, no primeiro momento a gente achou que tinha que colocar logo as qualidades que a gente amava, aí depois falou, não, realmente, os defeitos. É o contrário. A tendência da gente realmente, a gente gosta, a gente já pensar no Você melhor. quer né? fazer contato com as qualidades, é verdade. Mas é muito interessante o exercício e muito engrandecedor essa palestra também. Obrigado, Eu obrigado. agradeço muito, viu, Celso? Eu te agradeço também por esse retorno, pela sua participação aqui, por ter vindo, né? A Ivone também aí que me ajudou, porque a senha lá estava errada, viu? Está faltando um número. Lá no e-mail que mandou, faltou um número no meu, pelo menos faltou. Aí eu entrei já meio atrasada. Mas você chegou a tempo ainda, porque né, a gente está aqui conversando, debatendo, valeu a pena. E eu te agradeço, viu? Obrigado. Eu que te agradeço e todos aí que fazem parte né, de toda essa equipe aí maravilhosa. Se tiver mais alguém, gente, que quisesse falar alguma coisa, participar. Eu só queria acrescentar, Sim. aproveitando o último depoimento, que eu também encontrei em mim os defeitos que eu tinha escrito dele. Ah, tá. Tá? Os defeitos que você encontrou, você também tem. Que eu também tenho. A Denise falou algo parecido, né? Que ela se identificou a severidade nela e ela atraiu uma pessoa severa. Interessante, muito interessante, né? O processo ele funciona mesmo. Mas, ô Célia, obrigado, viu? Pela sua colaboração aí. Então, gente, eu acho que se não tiver mais pessoas que queiram se expressar, eu vou partir para a harmonização, para a gente fazer a harmonização final. Então, mais alguém aí gostaria de trazer, perguntar, trazer um feedback? Bem, então tá. Parece que a gente, né, nós já podemos fazer a harmonização. Celso, eu Oi. posso falar ainda? Pode, claro. Eu queria falar o seguinte, em primeiro lugar, eu achei muito difícil achar a qualidade das pessoas que eu não gosto. Custei a achar. E o segundo item é o que a Célia falou, que eu escrevi os defeitos da pessoa que eu gosto, que eu tenho muita raiva às vezes, e eu cheguei à conclusão que eu tenho os mesmos defeitos que eu coloquei aqui. Quer dizer, os mesmos defeitos da pessoa que você gosta, você tem. Tenho. E eu fico com raiva quando ele apresenta esses defeitos, né? Ou seja, Bem. é interessante. Tipo assim, aquela pergunta, Agora que eu descobri que eles são meus também. Aquela pergunta, não é? O que é meu em você que eu não gosto? Exatamente. Não é? Ótimo, interessante mesmo. A gente fazer essa leitura assim, dessas duas partes nossas é muito interessante, né? Mas é isso, Magda. Obrigado, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz com a sua presença. Que bom, eu também estou sentindo bem. Foi bom demais. Então, gente, vamos fazer a harmonização, né? Para a gente já ir chegando, vamos caminhando para o final. Então, eu gostaria que todo mundo sentasse com a coluna ereta,
colocasse os 2 pés no chão e fechassem os olhos. E vamos começar um processo respiratório, lembrando que a respiração é uma ótima ferramenta para nos conectar com o mundo invisível. Vão respirando. Vamos fazer respirações longas, enchendo totalmente o pulmão e esvaziando totalmente o pulmão. Isso. E vamos energizar o corpo físico. Então, vamos imaginar que nós estamos captando 3 formas da mesma energia. Nós vamos, então, começar sugando a energia do centro da Terra. Imaginem que vocês têm uma força de sucção, em que vocês estão sugando a energia do centro da Terra, que irá subir até onde você está, no cômodo que você está, no andar que você está, essa energia vai subir e penetrar pelos pés. Aí sinto essa energia subindo e preenchendo o corpo físico, de baixo para cima. Essa energia que vem da Terra, que vem do centro da Terra, está relacionada com o nosso processo encarnatório, com a nossa encarnação. Essa energia tem uma frequência e um comprimento de onda específico. Então, sinta essa energia, sinta a energização de cada átomo, de cada molécula, de cada célula, de cada tecido, de cada órgão e de cada sistema. Sistema imunológico, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema imunológico, sistema nervoso, todos os sistemas do corpo físico, vocês vão atingir com essa energia. Respirem, deixem essa energia fluindo nessa direção e vamos buscar a segunda forma. Vocês vão levar a intenção da respiração para o chakra coronário. Vocês vão penetrar por esse chakra coronário e vocês vão atingir uma região que é o nosso centro de energia, é uma região da nossa alma, uma região do nosso espírito. Aí vocês vão encontrar uma usina de energia, uma central energética de uma energia muito poderosa, de uma quantidade disponível, de uma quantidade abundante de energia. Vocês vão extrair energia desse centro e vão trazer para o corpo físico. Essa energia, vocês vão distribuí-la do centro do corpo para as 2 extremidades. Vocês vão forçar um ramal descendo na direção dos pés e vocês vão forçar um outro ramal na direção da cabeça, na direção do chakra espiritual. Sinta, então, essas 2 correntes dessa energia, que tem uma frequência e um comprimento de onda diferente da primeira. Sintam o bem-estar que ela traz, deixa ela aí tomando conta também dos átomos, das células, das moléculas, e energizando o corpo físico nessas 2 direções. Essa energia, ela está conectada com a fagulha divina que existe em nós, a parte de Deus que nós trazemos por dentro. Esse centro de energia, esse nosso centro de controle, está relacionado exatamente com a fagulha divina que Deus colocou na nossa alma, no momento que ela foi criada. Respirem e vamos trabalhar, então, com a terceira forma de energia, o que é a mesma energia, com outra frequência, com outro comprimento de onda. Vocês vão levar a intenção da respiração para o topo da cabeça. Vocês vão abrir o chakra espiritual, permitindo a entrada de energia. E agora vocês vão captar vários raios de energia que vêm das esferas mais altas, daquelas esferas onde residem os espíritos superiores e os espíritos evoluídos. Vocês vão captar a energia que vem do centro do universo, que atravessa essas esferas mais altas e chega até vocês carregadas de fluidos benéficos para a saúde
e carregada de guiança divina. Essa energia vem da nossa origem, no centro do universo. Então, vocês estão captando a energia original. Essa energia vai penetrar pela cabeça, pelo chakra espiritual, e vai também preenchendo o corpo físico da cabeça em direção aos pés. Sinta, então, essa energia abundante preenchendo a cabeça. Energizem o aparelho auditivo superior, energizem os glóbulos oculares e deixe essa energia escoar pelo pescoço, enquanto vocês vão derivar 2 a mais pelos ombros, levando essa energia até as mãos. Essa energia que vem do alto, ela vai preenchendo o tronco, enchendo como se enche um balão, um barril. Deixa essa energia preencher todos os espaços internos. A quantidade de energia é abundante. Rapidamente, esses espaços ficam tomados. Assim, vocês precisam permitir que essa energia escoe pelas pernas, sintam ela passando pelos joelhos e chegando até os pés. Quando chegar até os pés, com uma energia abundante, vocês vão permitir que ela escape pela sola dos pés, que desça pelas raízes energéticas, chegando até o solo. Assim, nosso corpo fica totalmente energizado e nós nos tornamos totalmente aterrados e totalmente conectados com as esferas mais altas. Respirem e sintam, então, essa energia que vem do alto, que traz os fluidos benéficos para a saúde. Eu quero que vocês levem esses fluidos no corpo físico para aquela região do corpo físico que necessita de uma cura, que nós vamos chamar aqui de cura quântica. Então, vocês vão energizar este local e praticar uma cura aí. Eu peço para vocês colocarem a mão nesse lugar do corpo que vocês vão tratar agora. Vocês vão, então, criar uma reação em cadeia que irá perpetuar, que irá continuar até que esse tratamento possível para hoje, proposto para hoje, seja alcançado. Vocês vão criar, então, uma reação em cadeia. Vocês serão energia de ativação. Vocês vão ativar uma reação química, onde existe a recuperação dos átomos ou a criação de novos átomos. O que significa isso? O átomo, ele é toda energia. O átomo é composto de partículas energéticas. É possível, com a nossa vontade, com a nossa força espiritual, influenciar nessas energias. Assim, nós estamos influenciando na matéria. Por isso que a cura quântica existe. A cura quântica nada mais é do que a interferência no princípio energético da matéria, que são os átomos. Quando você modifica os átomos, você recupera os átomos e você volta a agrupar esses átomos para construir novas células, vocês estão fazendo a cura quântica nesse local. Então, sintam essa recuperação, sintam essa criação nessa região do corpo. Vocês vão deixar, então, essa região, essa reação permanecer nesse local até que ela cumpra o objetivo dela. Dessa forma, então, nós energizamos o corpo e nós estamos praticando a cura quântica na região do corpo físico que precisa dela. Sintam isso e respirem. Agora nós vamos fazer uma conexão entre nós, uma conexão energética. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu vou começar. Do meu coração sai um cordão de luz dourado, que vai ao coração da pessoa que está à minha direita. E essa pessoa vai passar para outra da mesma forma, e cada um de vocês vai sentir uma energia chegando do lado direito, e vocês vão doar essa energia do lado esquerdo. Dessa forma, nós estaremos fazendo uma grande roda, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, porém ligados pelas energias espirituais. E assim nós vamos nos fortalecer e nós vamos trabalhar, né, gente, essa harmonização no nosso corpo. Nós estamos
nos tornando cada vez mais harmonizados. Mas isso não pode ficar só para nós. Eu gostaria que vocês levantassem as duas mãos e deixassem jorrar de cada uma das mãos um jato de energia enorme que vai se espalhando, alcançando as pessoas da sua casa, os seus familiares, alcançando as pessoas que vocês gostam, alcançando os lugares onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam de cura, onde as pessoas desejam a felicidade. Vão espalhando essa energia, nós todos, nessa roda, vamos distribuir essa energia pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Nós fazemos parte dessa comunidade global. Vamos, então, espalhar essa energia para todo esse espaço, e isso reflete no nosso corpo físico, reflete na nossa alma e no nosso espírito. Dessa forma, nós nos tornamos cada vez mais harmonizados, cada vez mais iluminados. Respirem, vamos respirando. E agora, cada um de vocês vai fazer contato com o anjo da guarda, aquele ser que acompanha vocês desde o nascimento aqui na Terra. Vocês vão chamar para perto o anjo da guarda, e vocês vão também chamar para perto a criança de vocês. E neste momento, vocês vão conversar com a criança, vocês vão dizer para ela todas as coisas boas que existem, se tornando os pais dela, o pai e a mãe dessa criança. Vocês vão acalmá-la aonde ela mora, na sua casa psíquica, para que ela fique em harmonia com você, para que ela receba a verdade com relação a essa dualidade que ela carrega, para que ela receba paz, alegria, para que ela fique em harmonia também. E agora, então, conectando com essa criança, conectando com o nosso anjo da guarda, conectando com o nosso eu superior, nós estaremos num estado de plena paz, alegria, harmonia e iluminação. Respirem, e cada um no seu tempo pode abrir os olhos. E então, gente, que gostoso, né? A gente atingir esse estado de energia, de iluminação e de paz, né? Então, agora, eu gostaria, então, de agradecer a vocês, as pessoas que vieram. Fiquei muito feliz quando eles falaram que tinham 36 pessoas inscritas. Essas pessoas deram atenção para a minha live. Essas pessoas foram carinhosas comigo, então quero agradecer. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado por vocês, né, terem me dado essa força aí, porque a gente precisa, né, de receber essa energia, né, de todo mundo, para a gente ficar bem. E então, estou muito feliz, estou muito realizado. Então, o momento agora é só de gratidão. Agradeço mesmo do fundo do meu coração, tá joia? E aí até a gente vai se encontrando aí nesse caminho comum nosso, que é o Pessowork, por essa vida afora. Né, gente? Linda live! Obrigado. Parabéns, Obrigada, parabéns. Obrigado. Toda a equipe. Parabéns, Gratidão. Parabéns, Celso! Obrigado, muito obrigado. Deus te Obrigado abençoe mesmo. no seu servir. Amém. Grata por ter Obrigado, dito obrigado. sim a vir aqui nessa Gratidão. live. Muito bom. Bom demais. Muito obrigado, gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. se Deus quiser. Até o próximo. Meninas, obrigada, meninas. Obrigada. Grata